Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo, quero deixar mais uma palavra para vocês. Hoje eu quero falar de o que os filhos esperam dos pais, né? Na expectativa de um filho, o que ele espera de um pai, né? E eu posso falar isso porque eu sou pai, né? Talvez você não seja pai ainda, mas vai ser um dia, né? Ou talvez você já é, seu filho já está grande, né? Mas nunca é tarde para a gente poder fazer as coisas certas, tá certo? Olha só, eu sou uma pessoa que eu amo ser pai. Eu amo ser pai, então eu amo falar desse assunto. Eu amo falar sobre criação de filhos, eu gosto disso. Eu, sinceramente, eu creio que depois que eu passei, eu virei pai, eu virei uma outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Eu creio que os meus filhos me ajudam a ser melhores, porque eu sempre penso neles antes das minhas atitudes, naquilo que eu estou fazendo, porque eu sempre penso no futuro deles, como que eu quero que eles cresçam, né? E eu creio que todo pai é assim, né? Eu creio que todo pai pensa nisso. Mas nós não somos perfeitos, né? E onde a gente pode chegar num nível de sabedoria que talvez seja o melhor ou o ideal, né? A gente nunca vai chegar num nível perfeito, né? Eu erro, todo mundo erra, né? Mas a Bíblia nos ensina muitas coisas. Quando você olha na Bíblia, é importante você entender, quando você está lendo a Bíblia, não é só um sentido do texto, você tem que ler o contexto todo, entendeu? Porque às vezes um versículo ele vai falar com você baseado num contexto que você já conhece. Vou deixar um exemplo para você, que é o devocional de hoje. Vamos lá. O texto que eu vou deixar para vocês aqui está escrito o seguinte. Tá aí, leia por favor. É um versículo apenas, mas você vai entender o que eu quero falar. Aí está dizendo que um comandante da guarda do Davi era um homem chamado Benaia, era um homem valente. A Bíblia fala sobre isso, esse homem era um homem muito, muito valente. Mas não é dele que eu quero falar. Só que, olha você vê, ele era o comandante e os filhos do Davi eram os primeiros, eram chefes da guarda. Eram os homens que andavam do lado de Davi, eram os homens que eles comandavam o exército junto com Davi. Ou seja, o Davi contava com os filhos dele para poder ajudar a governar. Entende? Vamos colocar no contexto de hoje, é como se o Davi fosse, vamos pensar num empresário. Ele era um empresário, vamos colocar nesse contexto, que é mais fácil a gente entender. Ele era um empresário, e aí tinha vários departamentos na empresa, né? Tinha o financeiro, tinha tecnologia, tinha contabilidade, tinha logística, né? Tinha vários departamentos, departamento pessoal, vários departamentos, e aí o Davi, que era o presidente da empresa, por exemplo, esse exemplo que eu estou falando até aí no texto, ele colocou um dos filhos para ser o gerente em cada área, certo? Da TI, do financeiro, ele colocou um filho dele para ser o gerente. E os filhos dele acompanhavam ele nisso. Bacana, não é verdade? Muito bacana isso. Porque o Davi ensinava os filhos a serem bons comandantes, a eles a guerrearem. Ele ensinava tudo sobre guerra, tudo sobre reinado. Ele ensinava os filhos dele. Mas olha só que interessante. O Davi, quando você olha o contexto da vida dele, o contexto, é por isso que eu estou te falando que você precisa entender o contexto para você entender o que aquele versículo pode falar para você. Quando você olha o contexto da vida do Davi, infelizmente ele foi um péssimo pai. Ele foi um péssimo pai. Ele tinha dificuldade de perdoar os filhos. Os filhos tinham pouco acesso a ele. Você vai ler na Bíblia que os filhos não conseguiam ter muito acesso a ele, certo? Os filhos não tinham acesso a ele. Por isso que ele era um cara muito ocupado, sabe? Por exemplo, nos dias de hoje, né, que a gente é muito cheio de WhatsApp, né, rede social, trabalha 24 horas. Os filhos não tinham acesso, ele tinha dificuldade de perdoar, certo? E os filhos não tinham uma referência, tanto que os filhos se levantavam contra ele. Então ele foi um péssimo pai. E aí, baseado nisso, eu fico pensando o seguinte, o Davi, ele ensinou os filhos tudo que eles sabiam sobre guerra, sobre rei, sobre governar, ele ensinou. Mas ele não foi um bom pai. E eu cheguei à conclusão seguinte, os nossos filhos, eles não precisam de um mentor. Talvez nós, muitas vezes, como pais, nós queremos ser mentor dos nossos filhos, né? Não, eu vou te orientar, meu filho. O que você tem que fazer na sua carreira? Olha só, agora você vai fazer um curso assim, depois vai fazer um curso assim, assim, assim. E às vezes nós queremos ser o mentor dos nossos filhos, e esquecemos muitas vezes ser pais dos nossos filhos. E quando, na verdade, nós devemos primeiro ser pais para depois mentorar os nossos filhos. É lógico que eles precisam de mentoria, lógico que eles precisam de orientação, precisam sim, mas eles precisam mais de ter pais presentes. Hoje eu vejo que muitos pais estão preocupados muito com a carreira do filho, né? O que ele vai ser? Eu vou preocupando com isso, mas não tem tempo para o filho, não consegue parar para conversar, não tem tempo de qualidade com o filho. Eu falo muito isso na minha casa, tempo de qualidade, tempo de qualidade. Na minha casa, por exemplo, durante a semana eu já converso com a minha filha, ela já tem 9 anos, ela também tem ela já tem as atividades que a gente coloca para ela. E a gente define aqui, durante a semana a gente é um pouco mais corrido, mas durante o fim de semana o tempo é da família, a gente tem que ter tempo de qualidade. Entende?
Cada um faz do jeito que acha na sua família, né? Mas os filhos precisam participar, eles precisam ter pais presentes. Hoje os filhos não conseguem ter acesso aos pais, né? Não conseguem ter acesso ao pai, mas tem acesso ao mentor, né? Quando é para falar da escola, quando é para falar da profissão, quando é para falar de uma oportunidade de emprego que ele está conseguindo, o pai tem que dar atenção. Olha, meu filho, isso é legal, vai fundo. Mas quando é para falar daquilo que ele está sentindo, ele não tem muitas vezes o pai presente, muitas vezes o ouvinte, o pai que vai aconselhar, que vai abraçar e que vai amar. Quero deixar essa palavra para você. Talvez você é apenas um filho que está sentindo dessa forma, compartilhe com seu pai isso. Quem sabe vocês chegam num consenso, quem sabe vocês começam a ter um relacionamento mais próximo, não é verdade? Deus é assim com a gente, porque Deus ele é muito próximo de nós. Todas as vezes que você ajoelhar e orar, você pode ter certeza que Deus vai ouvir sua oração. Que Deus te abençoe, deixe aí seu comentário, compartilhe o vídeo, dê um joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e eu te vejo no próximo devocional. Tchau!